Capítulo 2 – O fenômeno da queda. Tópicos do capítulo: uma aproximação mais exata que explica melhor as origens do fenômeno da queda. O problema da perfeição, liberdade e conhecimento da criatura no sistema. A encarnação e a paixão de Cristo não podem ser explicadas senão em função do dualismo positivo e negativo entre sistema e antissistema, involução e evolução, fenômenos que se constatam e se demonstram. Conforme explicamos anteriormente, o que se costuma chamar de criação não é a formação do sistema, mas sim a criação do nosso universo físico, resultado da queda do espírito na matéria, do sistema no antissistema. Cristo inseriu-se plenamente neste fenômeno, no sentido de ter se proposto a corrigi-lo, impulsionando o homem para o sistema através da redenção. A obra de Cristo consiste em reerguer a humanidade para o alto, endireitando tudo que foi emborcado pela queda, para eliminar seus efeitos. A redenção é esta obra de salvamento. Nos volumes antecedentes, a fim de não nos arredarmos de nossa habitual positividade, apresentamos, sob forma de hipótese, a nossa interpretação de que a origem da queda consistiu na revolta. Tal revolta não é efetivamente suscetível de provas, podendo apenas ser deduzida a partir de suas consequências, o único fato experimentável para nós. Contudo, esta é a única hipótese logicamente satisfatória, capaz de explicar o porquê daquelas consequências. Ela explica muitos dos fatos com os quais nos deparamos, apresentando-se com um elevado grau de veracidade, razão pela qual, se não quisermos aceitá-la, seremos forçados a continuar mergulhados nas trevas do mistério. Nestas explicações, temos de considerar que é difícil para nós, seres humanos, imaginar o comportamento de seres constituídos apenas de pensamento abstrato, vivendo em outras dimensões, sem matéria e sem os respectivos meios sensórios. Trata-se de um plano de existência extremamente afastado do nosso, no espaço e no tempo, estando, por isso, fora do alcance de nossas normais capacidades de controle. Nem mesmo as nossas capacidades mentais nos permitem atingir o fundo do fenômeno. Cabe-nos reconhecer, então, que a nossa compreensão de tal plano só pode ser feita por aproximações. Devemos, contudo, admitir que ela é também progressiva em relação ao nosso grau de evolução. Torna-se razoável, portanto, admitir que ela se desenvolva com o tempo e prepare para o amanhã uma interpretação mais avançada e perfeita. Eis que também, na sua relatividade, cada interpretação tem a sua utilidade. É assim que, atraídos agora pelo aprofundamento da missão do Cristo, voltamos com mais maturidade ao assunto da queda, já tratado no volume O Sistema, para tentarmos dela uma aproximação ainda mais exata. Reportemo-nos, então, às primeiras origens da criação, às quais tudo, inclusive o fenômeno do Cristo, está ligado. Deus é tudo. Nada pode existir além de Deus. Para criar, Deus não podia deixar de recorrer
à substância da qual ele era feito. Com esta substância, Deus criou as criaturas, e assim nasceu o sistema. Inquirimos alhures acerca da admissão ou não de uma primeira criação, considerando a possibilidade de Deus ter constituído eternamente o organismo do sistema. Mas, tendo ou não havido tal criação, o sistema constitui o fato incontestável perante o qual nos encontramos, qualquer que tenha sido a sua origem. Deus é livre e perfeito, então a criatura, sendo da mesma substância, também deve ser livre e perfeita. O sistema é um organismo constituído de elementos hierarquicamente ordenados. Cada ser é perfeito dentro dos limites da individualidade que o constitui e define. O princípio de Deus é afirmativo: eu sou. Os seres, enquanto elementos do organismo de Deus, também podem afirmar eu sou, mas apenas dentro dos limites da sua individualidade. No entanto, os seres que se rebelaram à ordem da lei transpuseram tais limites e, por isso, de elementos do sistema de natureza positiva, inverteram-se em elementos do antissistema de natureza negativa. Isto foi possível porque o ser era livre, qualidade esta que ele, por ser feito da substância de Deus, jamais poderá perder. Com o sistema, Deus não criou uma máquina automática com funcionamento determinístico, mas sim um organismo de seres livres como ele. Não sendo possível suprimir a liberdade, não se pode eliminar a possibilidade do erro. O sistema era feito de seres livres e não de autômatos. Objeta-se que Deus é perfeito e, portanto, não podia criar senão elementos perfeitos, impossibilitados de errar. Respondemos, todavia, que um elemento fundamental da perfeição é a liberdade. A perfeição não é mecânica e determinística, não podendo ser obtida pela eliminação da liberdade com a criação de autômatos. A perfeição consiste em conceder a liberdade a um ser consciente e responsável, que saiba livremente autodirigir-se e aprender a se reerguer em caso de erro. Confrontemos as duas perfeições. A primeira, uma obra feita de elementos automáticos sem liberdade, que não erram porque não possuem a liberdade de errar. A segunda, uma obra feita de seres livres, que por isso podem errar, mas que permanecem vinculados à lei de Deus, sujeitos às suas sanções, mesmo dolorosas, pelas quais são constrangidos a se redimirem. Qual dessas duas obras é mais perfeita? É isso que se verifica no ciclo involutivo-evolutivo, onde a perfeição maior de Deus manifesta-se no poder curativo da doença. Assim, o fim da queda resolve-se com a reconstrução da parte invertida do sistema e com a aquisição, por parte dos espíritos rebeldes, de uma nova experiência, que elimina para sempre a possibilidade de novos erros. Perguntamos então novamente: qual é a obra mais perfeita? Aquela que não pode se deteriorar ou aquela que, mesmo deteriorando-se,
possui em si os meios para voltar ao seu estado de perfeição. Seria a vida imperfeita porque está sujeita a doenças e morte, ou seria ela perfeita porque sabe a cada momento ressurgir das doenças e da morte? A vida permanece vitoriosa, pois as doenças e a morte não conseguem absolutamente matá-la. Embora tal condição possa parecer uma fraqueza da vida, é um elemento fundamental para a sua contínua renovação, o que permite a sua ascensão evolutiva. Devemos, portanto, reconhecer que a criação, mesmo contendo a possibilidade de erros, é perfeita, pois o fator liberdade, ao invés de diminuir, aumenta aquela perfeição. Sendo a queda um erro devido à ignorância, surge outra objeção, questionando-se como podia a criatura estar sujeita à ignorância se ela era feita da substância de Deus, que é onisciente. Ora, a criatura possuía o conhecimento, mas somente dentro dos limites da sua própria individualidade. É necessário recordar que ela, fazendo parte do organismo do todo, regido por uma ordem, constituía apenas um elemento hierarquicamente fechado dentro dos confins estabelecidos pela disciplina da lei. É assim que o seu conhecimento não superava estes limites. Além desses limites, aquele conhecimento terminava, havendo apenas ignorância para o ser. Ora, onde há ignorância, existe possibilidade de erro. Assim explica-se a revolta. Os rebeldes não sabiam o que aconteceria como consequência de sua rebeldia. Eles acreditavam que, aumentando a afirmação do seu eu sou, poderiam se tornar maiores e mais poderosos. Não sabiam que, pelo contrário, a lei, sendo estruturada para reagir a qualquer atentado contra a sua integridade, conduz cada tentativa de crescer fora dos limites positivos a um emborcamento no negativo, dando origem ao dualismo e criando o antissistema. Os seres não sabiam disso, razão pela qual se aventuraram na zona da sua própria ignorância. Pelo fato de estarem no sistema, eles viam a lei atuando somente na sua posição de ordem e obediência, e não no estado de desordem que advém da desobediência, porque tal condição não existe no sistema. Por desconhecerem a função da lei contra a violação, eles entraram numa zona de ignorância, incorrendo em erro. Foi assim que, para crescer como eu sou, acabaram por se emborcar no eu não sou, decaindo no antissistema, onde a liberdade tornou-se escravidão, a vida tornou-se morte, e cada qualidade inverteu-se no seu contrário. Podemos imaginar que tenha acontecido algo semelhante ao processo de desenvolvimento em nosso organismo das células do câncer, que querem viver como células rebeldes, permanecendo fora da ordem e da disciplina do organismo sadio, mas que, multiplicando-se ao negativo, em sentido antivital, como sucede no antissistema, acabam se movendo para a morte. Agora que estamos no antissistema, não nos é dado usar
como ponto de partida e de referência para a reconstrução da completa liberdade, perfeição e conhecimento, senão a sua posição negativa, a única que possuímos, na forma de escravidão, imperfeição e ignorância. É assim que não temos outro meio para conceber a qualidade positiva do sistema a não ser nos referindo às qualidades negativas próprias do antissistema, operando sobre elas um endireitamento ao positivo, capaz de corrigir a inversão ao negativo verificada com a queda. Uma última observação para maior esclarecimento do fenômeno da queda. O sistema é um organismo baseado na ordem e na disciplina. O ser devia dar prova de respeitá-lo e, assim, conforme a justiça, tornar-se merecedor de permanecer feliz na eternidade. Eis que já existia potencialmente no sistema uma prova de compreensão, obediência e fidelidade, através da qual a criatura deveria demonstrar, como era indispensável, que sabia viver como ser livre, mas responsável, na disciplina em que se baseava a organicidade do sistema. Esta prova foi superada pelos elementos obedientes, com a sua adesão à lei, na qual permaneceram enquadrados, e está sendo superada agora pelos elementos rebeldes, que deverão, para isso, percorrer todo o ciclo involução-evolução. Deste modo, no final, os dois tipos serão vitoriosos, merecendo e adquirindo com isso o direito de se tornarem cidadãos do sistema. Na criação, portanto, estava incluída a possibilidade de uma queda, tanto que quando essa queda se verificou, a lei não foi tomada de surpresa, mas pelo contrário, entrou imediatamente em funcionamento com o novo sentido, mostrando com isso ter previsto tudo. De fato, tão logo o fenômeno se iniciou, a lei o canalizou e o disciplinou no ciclo involutivo-evolutivo, como se estivesse seguindo um plano pré-ordenado, para poder assim levar o ser à salvação, com o retorno ao sistema. Eis que na unidade do sistema havia a possibilidade do dualismo, cisão que agora devemos sanar e reabsorver, retornando à unidade. Que a evolução avança nesta direção é provado pela sua técnica construtiva de unidades coletivas e pela sua tendência a conduzir tudo ao estado orgânico. Mas eis que nem mesmo a revolta teve o poder de afastar o ser do domínio de Deus, porque ela não destruiu a ordem, mas apenas a emborcou numa ordem de tipo oposto, à qual o antissistema está sujeito, embora em posição invertida ao negativo. E de fato, o antissistema nada mais é senão um caos submetido à lei, uma desordem dirigida pela ordem de Deus. Concluindo, não quisemos oferecer da queda uma teoria definitiva, mas apenas uma hipótese capaz de explicar os fatos insofismáveis que temos em mãos. Essa é a melhor explicação que conseguimos até aqui. Ela nada cria nem destrói, nada subtrai nem acrescenta aos fatos. Se não quisermos aceitá-la, porém,
aqueles fatos permanecem sem explicação. Não pretendemos esgotar o assunto, mas apenas esclarecer com mais exatidão o fenômeno da queda, procurando tornar mais satisfatória a nossa compreensão das suas origens. Esforçamo-nos em dar à queda a representação que acreditamos ser a mais verossímil e aceitável para a forma mental do homem de hoje, sem pretendermos que ela seja a definitiva, porém conscientes de haver superado as velhas representações mitológicas, hoje inaceitáveis, e de ter dado assim mais um passo para nos aproximarmos da verdade. Ora, o mundo caminha e amanhã saberá mais, sempre mais. Contudo, se bem que mais embaixo, os predecessores exploram um caminho útil, preparando com ele este progresso, ao qual, de outra maneira, faltaria o indispensável ponto de apoio para o novo salto. Final do capítulo 2.